Olá, bem-vindo você da Comunidade Cristã das Boas Novas de Atibaia. Bem-vindo você, irmão de outra igreja, irmão em Cristo de outra igreja. Bem-vindo você que é irmão em Cristo, mas não está fazendo parte de nenhum grupo. E bem-vindo a todo mundo. Para você que não tem feito parte, não está caminhando com ninguém, fica o nosso incentivo aí, um encorajamento para você que é irmão em Cristo. Procure um grupo para caminhar junto, mesmo que não tenha uma placa, um CNPJ, instituição, né? Às vezes a gente fica meio assim, mesmo assim, que não tenha tudo isso, a Bíblia fala sobre se reunir com frequência assim, para adorar a Deus, para ler a palavra, incentivam uns aos outros as boas obras e o discipulado mútuo, né? O cuidado, pastoreio mútuo. Então, incentivo você a procurar um grupo para que vocês possam fazer isso com frequência e constância, né? O nosso amadurecimento na fé parte disso também, né? Leitura da palavra, oração, claro, mas muita coisa que Deus preparou para nós, para o nosso crescimento, se dá em comunidade, em corpo, né? Uns com os outros. Tem muita coisa no Novo Testamento que vem de uns aos outros, uns com os outros, que não dá para você fazer numa viagem solo, né? Perdoem uns aos outros, amem uns aos outros, que a palavra de Cristo, né, seja abundante entre vocês, né? Cantem entre si salmos, hinos e cânticos espirituais. Não dá para fazer isso vez ou outra e nem numa viagem solo. Não era a ideia de Deus. Bom, vamos lá. Bem-vindo todo mundo. A gente está aqui numa nova série. A gente estava na série Caminho da Cruz, o Caminho da Cruz, que nós basicamente estávamos lendo dentro do Evangelho de Marcos algumas passagens chave para a gente, mostrando como Jesus tinha o domínio e tem o domínio total, e ele ia expulsando o mal no caminho e fazendo bem, né, trazendo bênçãos para as pessoas, né, transformando, mudando a vida delas, e como Jesus estava indo direto para a cruz, assim, o evangelho bem marchado de Marcos, né, instantaneamente, e assim, e naquele momento, Jesus disse isso, e logo em seguida, e assim, né, tudo muito instantâneo e rápido. Então, terminamos essa série, culminando ali na Páscoa, vimos alguns salmos também, e agora a gente está virando, né, a chave, né, passando para o outro lado dessa história, que é o depois da cruz, que é essa série que a gente está aqui. Vão ser 3 mensagens, tá? São 3 mensagens preparadas aí numa série que é a depois da cruz, né? Basicamente pensando no e daí, né? Tipo, e daí? Jesus foi, caminhou, tomou aquele caminho que era o nosso, a morte de cruz era pra gente. Todo ser humano, né, desconectado de Deus, merecia a cruz, mas Jesus foi para a cruz, ok? Ele ressuscitou, ok? Nós vibramos com isso na Páscoa, né? Pelo menos alguns de nós, que se não estavam vociferando bobagens no Facebook e mídias sociais sobre o lado X e o lado Y, provavelmente você estava sim comemorando a Páscoa, mas e daí? Né? E daí? O que a gente faz com todas essas boas notícias? Bom, é o que a gente vai ver agora nessa série, Depois da Cruz. E a mensagem de hoje fala da autoridade que muda rumos, multiplica transformações. A autoridade que muda rumos, multiplica transformações. E para isso a gente vai ler Mateus capítulo 28, de 18 a 20, ok? Mateus capítulo 28, de 18 a 20, vou dar um tempinho aí para você encontrar, você pegar a sua Bíblia, faz parte, né? Faz parte de você não ficar só ouvindo, só não, tá bom, tá bom. Não, veja o que está escrito na Bíblia e conforme também eu for te dando outros textos aqui, numa argumentação, lembrando de coisas que, olha como isso aqui é consistente com outra parte da Bíblia, com outra parte. Se isso acontecer, eu não vou ficar lendo tanto texto aqui, mas eu peço para que você anote, depois confira, vai lá na sua Bíblia,
Ele falou de Romanos 6, que deixa eu ver se é isso mesmo. É mesmo, ou não, estou discordando dele numa coisa. O ventilador está discordando. Estou discordando dele numa coisa aqui. Né? Mas é saudável, é bom. A gente nunca está pedindo para você só confiar em pastores e pronto. Aliás, tem muita gente que se diz pastor, muita coisa mesmo, que se diz igreja e pede a obediência e fidelidade total das pessoas e não deixa que elas estejam, né, verificando, vasculhando aqui, falar, não é isso aí não, viu? Ok? Então pega aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Mateus capítulo 28, esse número grandão aqui, e aí os pequenininhos do 18 a 20. Ok? Dando um tempinho para você pegar aí na sua Bíblia, e se você não tiver, você vai anotar isso em algum lugar para depois você achar em algum lugar. Okay? Se alguém te passou esse vídeo, você pode pesquisar na internet, alguma coisa assim, para você achar essa passagem aqui bíblica. E, enfim, e se essa pessoa te passou, ela gosta muito de você. Bom, vamos lá. Eu tô aqui me arriscando muito, gente, com um cronômetro, porque eu pretendo terminar essa reflexão em 28 minutos e 36 segundos. Por que quebrado assim? Porque o que é a vida sem correr um risco, minha gente? Por que tinha que ser 29? Por que 27? Eu quero terminar em 28 e 36. Eu vou clicar aqui no meu cronômetro, reverso aqui, temporizador, e na hora que ele apitar, eu vou parar. Talvez eu me assuste, porque eu vou estar empolgado e a Bíblia é empolgante. Talvez eu me assuste e chame de capeta, mas vai ser só o temporizador, tá bom? Por que eu vou fazer isso? Porque da última vez eu prometi que 20 minutos a gente acaba. Tem gente que estava reclamando, que falou, nossa, você falou 20 minutos, quando acabou a mensagem eu abri a janela, tinha carro voando. Eu falei, onde a gente está? 2045? Já tem carro voando. Quanto tempo estou vendo essa tecnologia, os carros? Brincadeira. Tá bom. Mas eu pretendo realmente ficar aqui no meu cronômetro e a gente vai falar sobre autoridade e poder, ok? Nós estamos vivendo, deixa eu ligar meu cronômetro, valendo, hein? 28 e 30, gente, tá correndo. Nós estamos vivendo num mundo que tem crises de poder, crises de autoridade. Você vê, se você mora no Brasil, você está vendo isso agora mesmo. Você está vendo uma briga de poder entre ciência e economia, de não sei quem com não sei quem, de poder X contra poder Y. E aí quem deveria estar no poder, no controle da situação, com autoridade, garantindo que as suas esferas separadas de poder trabalhem e trabalhassem com autonomia, porque a gente vive no Ocidente em democracia, e a melhor coisa que a gente entendeu como humanidade até hoje, muito por causa do pecado do homem, é que precisasse de uma tripartição de poder, né? Legislativo, executivo, judiciário. Não pode ter todo o poder na mão de uma pessoa só, porque a pessoa vai fazer besteira. E a gente vive num mundo que geralmente quando um poder... geralmente não, batata, que quando o poder está na mão de uma pessoa só, dá caca, né? Reis não tem mais isso, não existe mais reis com todo o poder em suas mãos, certo? Isso pode funcionar por um tempo, só que daí uma classe se beneficia e outra não, e por aí vai, e nunca vimos um rei perfeito com uma sociedade perfeita. Aliás, aqui fala sobre um rei que está formando, ou já tem um reino formado e chamando pessoas para esse reino. Continuando aqui nosso exercício aqui de enxergar o mundo à nossa volta, por exemplo, no Ocidente nós não temos um lugar que uma pessoa tenha o poder só nas mãos dela, todo o poder na mão dela, porque todo mundo ocidental
e democrático entende que isso não pode acontecer, senão dá besteira. Só um país aí que anda bem mal das pernas, inclusive, que tem isso, que é uma, né? Dizem que não é ditadura, mas é. Mas no resto, a gente tem visto basicamente isso, né? Uma partição de poderes, né? Principalmente nessas áreas que eu acabei de falar. Quem faz leis, quem está executando, né? Garantindo que essas coisas vão sendo aplicadas e quem julga quem está saindo fora dessas leis. Certo? A gente vê no Brasil uma loucura, às vezes tem gente que quer usar o poder de uma esfera junto com a outra e aí dominar mais coisas, e horrível. E muitas vezes o poder de julgar começa a mandar muito no poder e na sociedade e mudar os caminhos das pessoas e de coisas que não são justas que acontecem. E calma, antes de você começar, fica, mesmo, esquece, pode parar, porque a história da humanidade é que se tenha problemas com poder, com autoridade. Na época de Jesus, você tinha um grupo de revolucionários chamados zelotes, que vinham um pouquinho antes de Jesus, que eles queriam tomar o poder à força de Roma, né? Por exemplo, Roma dominava vários lugares, países, enfim, por aí vai. E Roma, inclusive, dominava Israel, ou Jerusalém, e todo aquele povo ali. E os zelotes eram guerrilheiros, né? Gente que ia para cima para matar, para tocar o terror mesmo, para tirar o poder de Jerusalém da mão de Roma e colocar ali, finalmente, um herdeiro, né? Um da casa de Davi, que era para ser ali um rei de Israel. Você tinha gente assim, querendo fazer isso e tomar o poder desse jeito. Então, tem sempre alguma coisa relacionada a poder que a gente fica meio assim, poxa, quem tem o poder para resolver isso? Quem tem a autoridade? Quem que é a autoridade? E muita gente esperava que Jesus marchasse para Jerusalém, destronasse o rei ali, ou quem estava representando o imperador de Roma, e falasse, pronto, aqui não, aqui quem manda sou eu. Por isso você vê tanta gente, tanta pessoa assim falando, e agora, Jesus? É agora que você vai tomar o poder ali? E agora que a gente vai dominar tudo? Nós temos problemas com poder. Na tua vida você tem problema com poder, com autoridade. Você tem, por exemplo, quando você tem todo o poder na sua mão numa relação, num relacionamento. Geralmente quando pensa um pouco. Quando alguém faz besteira, né, do seu círculo de relacionamento, quanto mais perto de você essa pessoa, não é só um colega, é um amigo, não é só um amigo, é um melhor amigo, não é só o melhor amigo, quando essa pessoa dá mancada, quem que está com poder na mão? Você, porque você vai decidir se você vai perdoar ou não. Já viu quando você tem muito poder na sua mão, o que você faz com isso? Muitas vezes você se vê, embora você não queira admitir, você se vê numa situação, num lugar de ficar abusando desse poder e colocando sempre aquela pessoa debaixo dos teus pés ou debaixo das tuas, enfim, do seu querer. Por quê? A partir do momento que ela se levantar com você, você olha para ela, você já esqueceu que você blá 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 blá, aí você conta, né? Aí você joga sempre aquilo contra ela. Você esqueceu que você... E aí? Usa o teu poder, a tua cartada. Nós, quando temos todo o poder na nossa mão, fazemos besteira. E eu quero falar aqui de uma autoridade que muda rumos e multiplica transformações. É tudo que a gente queria ver, né? O Brasil mudando de rumo e a transformação boa e benéfica sendo multiplicada por aí. É tudo que a gente queria ver na nossa família, né? Alguns dos nossos membros familiares, para não dizer a gente mesmo, mudando de rumo, parando de fazer certas coisas e indo para o rumo certo. E não só isso, aquilo multiplicando em transformação na vida de outros e de outros. Coisa linda! Vamos ler Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, muito obrigado por esse tempo separado por essas pessoas, principalmente agora, se as pessoas estiverem, os nossos irmãos estiverem em culto, separando o tempo para isso, mesmo sem um encontro físico presente com todos. Abençoa esse tempo, Pai, em nome de Jesus, fale conosco através da Tua palavra, e que Teu Santo Espírito não só mostre as nossas falhas e lugares onde o Senhor precisa e quer mexer, mas como também nos dê poder para isso, para sermos transformados e também nos rendermos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, quando se aproximou-se dos discípulos, ressurreto, vivinho da Silva, disse a eles: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa primeira mensagem de hoje, vamos falar de poder, de autoridade, uma autoridade que muda os rumos e multiplica transformações. A segunda mensagem, no domingo que vem, vamos falar sobre missão de vida, o que nós estamos fazendo aqui. E a terceira mensagem, vamos falar sobre o conteúdo da nossa missão, o conteúdo da nossa mensagem. Tudo com esse texto. Então esse vai ser o texto de base para todas essas três reflexões. Vamos falar de autoridade que muda rumos, ok? Jesus diz que ele tem toda a autoridade. Exousia, poder, autoridade. Então pensa em poder, pensa em autoridade. Talvez você tenha visto, prove, e nós vemos muitas vezes pessoas que têm autoridade, mas não têm o poder para exercer coisas. Talvez você veja pessoas que têm poder para fazer algumas coisas, mas não têm autoridade para fazer essas coisas. Sabe quando você vê uma matilha de cachorro, ou às vezes você tem 3 cachorros na tua casa, basta 2. E às vezes você tem um pequenininho, que os pequenos, eu vou te falar, aquele pequenininho é que nem não é chato. Ele só precisa de uma compreensão diferente, que eu não tenho muito. Desculpa para quem tem cachorro pequeno. Eles são mais energéticos, E às vezes você tem um cachorro bem grandão, que ele tem mais força mesmo. Pensa num dog alemão, pensa naqueles que parecem um cavalo, junto com aqueles bem pequenos, barulhentos. Quem tem mais poder para fazer as coisas, Quem pode matar quem aí? O dog alemão, o grandão. Mas quem geralmente tem autoridade ali naquela coisa, que chega lá, e aí galera, vamos fazer tal coisa hoje? Eu entendo cachorrês. É o pequenininho, Então parece que um tem autoridade e o outro tem poder. Mas quando se trata de Jesus, ele tem tudo nele. Quando ele fala toda autoridade me foi dada, talvez na tua Bíblia esteja escrita: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Então quando a gente está pensando agora nessa série depois da cruz, estamos pensando, legal, comemoramos a Páscoa, Jesus me livrou da morte do pecado. Yes! E aí? E aí que Jesus dá prova da sua vida. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele argumenta sobre várias coisas ali de problemas daquela igreja, principalmente de pessoas que não criam em ressurreição. E ele fala: vocês estão loucos? Se vocês não creem em ressurreição, então Jesus também não ressuscitou. Vocês estão fazendo o que com a vida de vocês? A nossa fé é inútil. Porque se Jesus só morreu na cruz por nós, legal. E aí? Agora, tendo ressuscitado, o que de fato aconteceu, leia lá depois em 1 Coríntios 15, que você vai ver que tem um relato belíssimo de que, por exemplo, naquela época, então, da carta redigida, ainda tinha gente viva para alguém ir lá e consultar. Sério que você viu Jesus? É sério que eu vi Jesus. E isso tinha um peso, gente, de testemunho que podia levar pessoas para tribunal e serem mortas por causa disso. É uma coisa seríssima. Então,
Paulo fala, Jesus apareceu para tal, para Pedro, depois para os 12, depois para 500 pessoas de uma só vez. E o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, era um perseguidor ferrenho da igreja cristã. O que aconteceu na vida desse cara, que ele era um fariseu, judeu, do judaísmo, e fariseu, né? Cara, o que mudou na vida dele para alguém que perseguia cristão para falar, mudou tudo. O poder da ressurreição, encontrar com Jesus ressurreto, assim como nós estamos vendo nesse texto, né? As últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, toda a autoridade me foi dada. Então ele aparece, então quase que as últimas palavras dele não vêm, perdão, não vêm carregadas de tipo, vem cá, vocês são fofinhos, fica aqui comigo. Né? A gente está vendo um Jesus com autoridade falando, eu tenho todo o poder em todas as esferas da existência, no céu e na terra, é um resumo, né? Em coisas espirituais, em coisas materiais terrenas, doenças e o que quer que você queira falar, eu tenho todo o poder. E agora eu vou usar a minha autoridade, falar, vão e façam discípulos. Quem manda é Jesus. Esse é um Jesus que eu não queria ver não, Rafa, eu queria mais aquele lá que os outros falam, né? Que ele faz tudo por mim, eu quero um Jesus que me pegue no colo e fala, pronto, tudo vai dar certo. Um Jesus a cara dessa geração mais nova, né? Que é meio frágilzinha, né? Ela precisa de muita reafirmação emocional, vai tudo dar certo. Mas é um Jesus que ele vem com autoridade. As últimas palavras dele de Mateus são, eu tenho poder no céu e na terra, autoridade no céu e na terra, vão e façam discípulos. E vocês veem que todas as palavras vêm com força de, pelo menos o vão é enquanto vocês vão, façam discípulos, isso é uma ordem minha, Jesus falando, né? Batizem os seus discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a obedecer o que eu lhes ordenei. Quem manda aqui sou eu. Não é um Jesus muito dessa cultura, né? Mas é o Jesus real. Vai falar, mas Rafa, e o amor? Eu queria ser amado por Jesus. Não tem maior amor do que Deus se fazer carne, Deus vir, né? E resolver a parada que a gente nunca resolvia. Passar por tudo o que Deus passou, né? Jesus se faz carne e ele passa por todos os processos humanos, desde o útero até a sua morte, uma morte dolorosa. Não tem maior amor do que esse. Às vezes a gente está querendo talvez um amor meio, não sei, que não é amor, ou meio hollywoodiano, ou meio, não sei, uma coisa meio super protetora que não deixa a gente viver a vida e que faz tudo pra gente. No caso de vencer a morte e o pecado, Jesus fez tudo pra gente, porque a gente não teria como. Então Jesus veio, ele já é a expressão máxima e estrondosa de Deus em questão de amor. Agora ele vem com autoridade e fala, renda-se, renda-se ao meu amor. Aqueles que encontraram com Jesus no caminho, e nós agora no século 21, você sabe que isso não é um Deus mau, mas é um Deus que vem e troca o seu fardo pelo dele e fala, você não consegue fazer tudo, dá para mim, pega o meu, porque eu fiz tudo e completei para você. Então, mas ele tem autoridade sim. E por que ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra? Porque tudo foi criado através dele. Quando você vê Gênesis 1, e disse Deus, haja luz e houve luz, haja isso e houve... Na palavra de Deus, do nada vinha tudo, se formava o que não existia. Quando a gente lê o Novo Testamento, João, por exemplo, capítulo 1, você vai ver, através dele tudo foi feito. Colossenses capítulo 1, de 15 a 21, se eu não me engano, né? Ele é a expressão exata do Pai, e nele tudo foi criado. Todos os poderes e autoridades, tudo veio dele, e nele também há reconciliação. Quando Jesus completa a obra da cruz, tudo que foi perdido com o pecado do homem é retornado para a mão de Jesus. E o mundo não está mais nas mãos de qualquer um. Mas o diabo, isso, aquilo, outro. Jesus fala, eu completei a obra. Todo o poder é meu. Game over. Tipo, já ganhamos. Jesus falou, eu ganhei.
acabou. Eu venci o pecado, né? Eu levei a ira de Deus em mim. Eu venci o pecado. Eu venci a morte. Aqui estou vivo. Toca. Eu venci o inimigo e eu vou dar a palavra final quanto à destruição dos demônios. Agora vão e façam discípulos. Essa autoridade que mudou o rumo da humanidade toda, e agora todos podem tomar parte disso, ao crer somente em Jesus, não nas próprias obras, nele. Essa autoridade que muda os rumos, agora ela está multiplicando transformação. Para agora. O que esse poder pode fazer na tua vida? O que talvez você tenha dentro de você aí e você não deu acesso a esse Todo-Poderoso para ele mudar? Ou o que você já está vivendo na sua vida que tem a ver meio que, ou não tem a ver com Deus, mas você, não, eu creio em Jesus, Jesus é meu Salvador. E aí vira a esquina, você faz coisas que não tem nada a ver com a família de Deus. Pois quem crê em Cristo é feito filho de Deus. Será que aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, não pode mexer nisso? Eu queria sugerir para nossa reflexão 3 áreas de que esse todo poder, essa toda autoridade pudesse mexer e pode, com certeza fará, se você abrir espaço na sua vida e fala, transforma. Eu queria falar que esse todo poder de Jesus, essa toda autoridade dele, pode transformar o seu ser, o meu eu. Esse todo poder de Jesus pode transformar o foco, o meu foco, que é autocentrado, a um foco outrocentrado, no outro, parar de viver egoisticamente. E a partir disso, esse todo poder de Jesus pode mudar o foco da minha vida e os meus valores, os meus objetivos. Se eu paro de viver só para mim, meu foco não é mais o meu umbigo, para que eu vou viver? Ele pode mudar esses teus valores. Vamos parte por parte. Primeiro, esse todo poder pode mudar o meu coração, o meu ser, as minhas coisas. Romanos 6 diz que a gente, eu vou resumir aqui, tá? Como é que a gente pode continuar pecando se a gente morreu com Cristo? Então, na hora da crucificação, quem crê em Cristo foi batizado, unido com Cristo na semelhança da sua morte. Quando ele morre, morremos com ele, mas na sua ressurreição, ressurgimos com ele. Então, quando ele morre para o pecado, e quando ele ressurge para Deus e para viver só para Deus. Então, ele quebra com o poder do pecado. Então, Romanos 6 diz isso e outros lugares também. 1 Coríntios 5 e 6, Gálatas inteiro, Efésios, Colossenses capítulo 3, verso 1 em diante, ele fala, já que nós ressuscitamos com Cristo, pensem nas coisas do alto, né? E aí a culminação disso é, façam morrer as obras terrenas da sua carne, faça morrer a imoralidade sexual e por aí vai. E é isso que eu quero que você pense. Será que Deus, Jesus, Deus Filho, não tem todo o poder para mudar o teu coração e a tua imoralidade sexual? Lógico que tem. Pede, dá acesso a Ele. E não é só o ir e fazer, né, e continuamente estar por aí fazendo, sendo imoral, estar andando fora dos padrões que Deus preparou para o sexo. Não, mas eu não tenho problema sobre isso. Deixa Deus falar com você. Não é só o fazer, é também o pensar, o jeito de lidar. Em Efésios capítulo 5 diz, já numa parte, na metade para frente da santificação, né? Está falando, entre vocês são filhos de Deus, imitem o Pai de vocês. Entre vocês não deve nem haver menção de imoralidade sexual, nem de gracejo. 1 Tessalonicenses fala isso também, 2 também. Deus não tem todo o poder para mudar isso em você? Ou você ama tanto isso que você não quer que mude? Tanto os teus amigos e a tua rodinha de escarnecedores que você não quer que isso mude?
Ele tem todo o poder, ele pode mudar isso no teu coração, da tua mente, da tua boca, das tuas rodas de conversa. Ele tem todo o poder para isso. Ele tem todo o poder para mudar vícios, para tirar, para arrancar, para curar, todo o poder para curar, transformar a apatia em vontade de viver, em gente que está fria com os outros e fria com Deus, pessoas que só se preocupa consigo, tem todo o poder para transformar isso em calor humano, em quem cuida dos outros, em quem ama a Deus de verdade, quem canta com vontade, levanta a mão e não fica olhando para os outros, né? Isso aí não, hein? Jesus tem todo o poder para lidar com o temor dos homens, para que você tema a Ele, não o que o outro vai achar, para você se adaptar. Tem todo o poder para mudar o amor ao dinheiro, ao dinheiro que se expressa, né, por temor. Não posso gastar. Não. Ou aquele que gosta de gastar para mostrar que tem, para tirar foto depois. Deus tem todo o poder para mudar isso, todo o poder para mudar o sexismo, racismo, dureza, falsidade, misticismo. O cara é crente, mas ainda acredita num monte de coisa, bate na madeira, faz não sei o quê. Eita lasqueira. Jesus tem todo o poder para mudar a sua autojustiça, a fé total nele. Você parar de achar que você é justo porque você faz, porque você ora mais, porque você lê mais, porque você jejua mais, você é aceleradão com Jesus, você faz tudo para Jesus. Ele tem todo o poder para transformar isso por paz nele, porque ele fez tudo e te deu. E você tem paz com Jesus. Ele tem todo o poder para transformar a nossa vida, certo? Mudar o nosso ser, e tem tantas outras coisas. Ele tem todo o poder para mudar o foco que eu tenho em mim mesmo. Lembra? Mudar meu ser, mudar o meu foco de mim mesmo para foco em outros. Se você só tem vivido para você, Jesus tem todo o poder para fazer isso desaparecer. Rimou. É o que ele faz aqui com os discípulos. Todo poder e autoridade me foi dado. Portanto, vão, enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão fazendo as coisas por aí, façam discípulos, e isso vai tirar o foco do teu umbigo. Ele muda o nosso ser, ele tem poder para isso, se entregue. Ele tem o poder para tirar o foco de mim mesmo, ele tem o poder para mudar o foco da minha vida e dos meus valores. O seu valor, o foco da sua vida é o quê? Eu nasci para ser feliz. Deus já faz os filhos dele felizes. Mas qual que é o teu foco agora? Jesus está dando foco aqui. O foco da sua vida, eu mereço tudo de bom e do melhor. O foco da minha vida é que eu não posso andar de ônibus porque eu sou pans, eu tenho que ter um carrão. O foco da minha vida né? Tem gente que gosta muito de dinheiro e tem gente que o foco da vida é ser ajudado pelos outros. Não, eu não tenho dinheiro, quem tem que me dar. O governo tem que fazer para mim e os outros têm que trazer as coisas aqui. E aí? Mas qual que é o foco da tua vida? Deus faz dos filhos dele trabalhadores para a glória dele, né? Tudo debaixo de Deus, tudo para a glória de Deus. O trabalho glorifica Ele. Enquanto eu trabalho, vão. Então, enquanto eu estou no trabalho, eu estou também procurando relacionamentos que eu possa fazer discípulos. Que tal se Deus mudasse o teu coração, mudasse o foco de você, do teu umbigo, para o outro, e mudasse o foco da tua vida para fazer Ele conhecido? Que tal se a gente pedisse um foco assim de vida para Deus? Glorificar Jesus na vida ou na morte. Se eu vivo, vivo para Cristo. Se eu morro, estou no lucro. Topa esse foco? Que tal pedir um foco assim para Deus? Eu quero dar mais e mais e mais e mais e mais. Eu quero sempre estar tirando do meu para dar. Tirando, ofertando, dando sim dinheiro em igreja séria, igreja que está comprometida com o Evangelho, dando sim para o outro, fazendo, tirando parte da minha vida para dar. Que tal o seu foco ser assim? Que tal o foco da sua vida for caminhar com alguém por 5 anos, até esse bebê na fé, ser alguém firme com Deus e parar de falar sim para o pecado, começar a falar não, começar a mudar de vida, crescer socialmente, economicamente,
como uma pessoa sábia, que trabalha para a glória de Deus, que não é escravo do dinheiro. Que tal o foco da sua vida for fazer e investir tua vida em pessoas desse jeito, caminhar com pessoas 2, 3, 4, 5 anos, investindo do teu suor, da tua lágrima, tua vida, dinheiro, investimento, preocupação com essa pessoa. Aí vai ter valido a pena a gente pedir por todo o poder e autoridade de Jesus na nossa vida. A gente está encerrando. Lembra, quando estamos falando de autoridade, eu tenho 55 minutos. Minutos não, segundos. Quando a gente está falando de autoridade que Jesus tem, é porque Ele é o autor da vida. E se Ele é o autor, se Ele criou tudo, Ele sabe melhor do que a gente. Então ore e pergunte para Ele como é que funciona a vida, como funciona relacionamentos. Pergunta. Se Ele criou e Ele tem autoridade, Ele pode falar como se viver. É Ele quem tem toda a autoridade para falar como se relaciona, como é que se casa, como é que se trabalha. Por que você não lê a Bíblia se Ele tem toda a autoridade? Por que a gente não crê com o nosso coração que Ele, como quem tem toda a autoridade, pode consertar tudo? Creia. Está acabando aqui, são 4 segundos, 3, eu não vou deixar apitar. 1 segundo. Creia que Jesus tem toda a autoridade, entrega na mão dele, confia nele. Encerrando, confia em Jesus como teu único suficiente Salvador, mas se submeta a Ele como teu Senhor. Ele tem a autoridade para mudar o rumo de tudo e Ele quer multiplicar essa transformação por aí.